Senhor? Amém. Vamos concentrar em nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que nos concede de estarmos ministrando a sua palavra poderosa, inerrante, infalível. Abra sua Bíblia em Salmos, de número 37. Salmos de número 37, versículo 1. Graças a Deus por esse dia. Crendo que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Não crê assim? O versículo 1 diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Deleite-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, e por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Somente até aqui. Aqui nós podemos ver, irmãos, um salmo escrito por Davi, o rei Davi. E aqui nós vemos ele cantando essa canção, ele fazendo, porque salmos são cânticos. E nós vemos aqui que Davi, ele está dizendo, para que no primeiro versículo, que nós não devemos nos indignar por causa dos malfeitores, nem ter inveja dos que praticam iniquidade. Quando Davi ele escreve esse salmo, Davi estava se dirigindo ao povo de Israel. O povo de Israel, amados irmãos, estava vivendo um tempo difícil, e eles estavam ali olhando para as nações vizinhas, estavam se entristecendo, porque as nações vizinhas estavam prosperando, mas eles não estavam prosperando. Havia dificuldade muito nas casas do povo de Israel. E nós vemos que Davi, quando ele escreve esse salmo, a sua intenção é de alegrar o coração daquelas pessoas, da nação de Israel. E ele diz para que eles não viessem sentir inveja, para que eles não viessem ali se indignar com aquilo que eles estavam vendo, mas ele fala que eles eram como uma erva, e murchariam e cairiam. Isso, irmão. Então nós vemos que Davi então se direciona ao povo de Israel. O povo de Israel estava cansado. Davi escreveu esse salmo sobre esse tema porque possivelmente a insatisfação já havia tomado conta de muitos israelitas por causa da prosperidade dos malfeitores. Nós podemos ver isso, né, no versículo 1, versículo 2. É um salmo muito conhecido, a qual nós gostamos de citar muitas vezes, mas é bom nós entendermos o contexto, porque que Davi estava dizendo isso. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eles estavam olhando para outras nações, irmãos, eles estavam ali ficando tristes com isso.
estavam perdendo o vigor, a alegria de servir ao Senhor. Eles estavam sendo provados, a sua fé estava sendo provada. E nós vemos que Davi, então, ele convida aquelas pessoas a confiar no Senhor, a se alegrar no Senhor, a entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar, descansar no Senhor. Nós vemos que Davi, ele chama aquela nação e todos aqueles que um dia iriam ler o seu salmo, número 37, que essas pessoas pudessem ali se alegrar no Senhor, entregar as suas vidas ao Senhor, confiar no Senhor e descansar no Senhor. Aqui nós vemos que o rei Davi convida então a nação de Israel a se deleitar no Senhor. Primeiramente nós vemos no versículo 4 que ele diz: deleite-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Ele fala: deleite-te no Senhor, ó Israel, porque Ele concederá o desejo do seu coração. E essa palavra é válida para os nossos dias atuais, irmãos. Essa palavra ela é válida para os dias a qual nós estamos vivendo. Essa palavra tem falado ao meu coração. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, ao que eu tenho meditado nesses dias. A Bíblia nos convida, através do rei Davi, a nós nos deleitarmos no Senhor. E o que é se deleitar no Senhor? É nós nos alegrar em Deus. É nós nos alegrar no Senhor. O Senhor, amados irmãos, Ele é a fonte de alegria. Você crê assim? Ele é a fonte da alegria do ser humano. A nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. E Davi, ele convida aqueles irmãos israelitas que estavam se entristecendo, que estavam indignados por aquilo que eles estavam olhando para outras nações, e Davi convida aqueles irmãos a se alegrar no Senhor. Eu quero te convidar nessa noite: se alegre no Senhor. Aonde você tem se alegrado? Aonde você tem sentido alegria? Qual é a fonte da nossa alegria? Tem sido o Senhor Jesus? Tem sido Deus? O Senhor nos convida, irmãos, a nos alegrarmos do Senhor nessa noite. Alegria é o estado de viva satisfação e de vivo contentamento, regozijo, júbilo. Isso é alegria. E Davi nos convida a nos deleitarmos, a nos alegrarmos no Senhor. Porque vivemos tempo, amados irmãos, que muitas vezes a insatisfação está no nosso coração. Você já perguntou para si mesmo por que a insatisfação está no seu coração? Porque muitas vezes a insatisfação está no nosso coração. Você já perguntou muitas vezes porque nós não estamos alegres, não estamos felizes? Será que eu e você muitas vezes não estamos construindo a nossa alegria num lugar errado, numa fonte errada? Será que nós muitas vezes não estamos nos alegrando por aquilo que o Senhor ele pode nos oferecer e esquecemos de nos alegrar em Deus? E Davi está dizendo: se alegre no Senhor. Se alegre. Irmãos, se nós não nos alegrarmos em Deus, nós não iremos nos alegrar em outro lugar dessa terra. Não há outra fonte, não há outro lugar onde um homem ele pode sentir a alegria completa, a alegria plena, a não ser o Senhor. Enquanto eu e você não entender isso, nós iremos, amados irmãos, viver uma vida de frustrações,
tristezas. Enquanto eu e você não entendemos isso, nós estaremos buscando em lugares a nossa alegria. Mas quando uma pessoa, ela compreende que a sua alegria, ela vem do Senhor, irmãos, essa alegria, essa pessoa é feliz. Paulo, ele fala em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4: regozijar-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijar-vos. Ele fala, se alegre em Deus. Tem crente que fica triste por não receber oportunidades. Tem crente que fica triste por coisas tão banais. Irmãos, nós temos que nos alegrar em Deus, alegrar-nos no Senhor, porque nós temos, amados irmãos, o maior tesouro da face da terra, assim como as crianças disseram na festa. Nós temos Jesus Cristo. É igualzinho aquela parábola que diz daquele homem que achou um tesouro no campo, e ele pega, ele esconde aquele tesouro e vai com alegria no seu coração e vende tudo que tem e volta e compra aquele campo, porque ele havia achado o maior tesouro. E aquele tesouro, amados irmãos, simboliza Jesus Cristo, o maior tesouro que um homem ele pode ter. Se você não se alegra em Cristo, você não se alegrará em outro lugar dessa terra, meus irmãos. Você está alegre por estar na presença de Deus? Você está alegre? Você está alegre por estar na presença do Senhor? Ou você só se alegra quando tem pastor renomado? Ou quando tem gente de fora pregando? Ou quando tem aquelas pessoas que você gosta? Não, nossa fonte de alegria é Deus, é o Senhor. Se você vem para a igreja, não é por causa de pastor ou pastora. Você vem para a igreja por causa do Senhor Jesus Cristo, o tesouro. O nosso tesouro achado, encontrado, é por causa dele. A basura e canta, a baixada, a mananai. Cadê os crentes de ontem que estavam alegres na presença de Deus? Cadê os crentes de ontem que estavam pulando, falando em línguas estranhas? O Senhor ainda está aqui, o Senhor ainda está presente, e você fala, você se alegra. Deus, meu Deus, Deus vem nos dar um coração sincero diante da sua presença. Porque nós vimos a igreja não por causa de A e B, nós vimos por causa da igreja por causa do Senhor Jesus, o Cristo crucificado e ressuscitado. Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de regozijo, Ele é a nossa alegria. Porque as pessoas passam, o tempo passa, o dinheiro acaba, a doença chega. E aonde vai estar a nossa alegria, irmãos? Se não for no Senhor, se não for em Deus. Se alegra crente hoje na presença do Senhor. O justo tem de fato, amados irmãos, ele tem de fato, amados irmãos, aquilo que pode trazer a ele felicidade. Nós temos de fato aquilo que pode nos trazer felicidade. E o que é a presença do Senhor, é a presença de Deus, irmãos. A Bíblia fala, amados irmãos, em Hebreus capítulo 3, versículo 5, 13 e 5: contentar-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca mais te abandonarei. Nós temos a presença de Deus, isso basta para nós, irmãos. O Senhor, os santos têm a companhia do Senhor, e nenhuma riqueza se compara com a presença de Deus, o Deus conosco. Enquanto nós nos alegrarmos nisso, nós, amados irmãos, iremos ficar frustrados, desanimados, porque as coisas passam, irmãos. É como Davi está dizendo aqui no versículo 2: pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Tudo passa, irmãos, tudo é passageiro, mas o Senhor é eterno. Aleluia. A sua fonte não acaba.
e nós precisamos nos alegrar em Deus. Abacuque dizia no capítulo 3, versículo 17: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo as uvas das videiras, mesmo falhando a safra da azeitona, se não havendo produção de alimento na lavoura, e nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Veja que a fonte da alegria de Abacuque não era aquilo que ele possuía, mas era o Deus da sua salvação. Era o Deus da sua salvação. Nós devemos nos alegrar em Deus, irmãos. As pessoas do mundo, elas sentem uma alegria superficial, passageira, que acaba. Mas nós não, irmãos. A igreja não. A igreja não. Nós não podemos aceitar a tristeza, o desânimo, pois Cristo é a alegria da igreja. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é alegria no Espírito Santo. Nós aceitamos a Cristo, amados irmãos, nós sentimos paz e alegria. E essa alegria, amados irmãos, ela está associada com a salvação em Cristo. Porque quando nós somos salvos, nós sentimos alegria em Cristo. Nós temos alegria na alma. Ainda que estamos desempregados, ainda que as coisas não estão conforme nós queremos, nós estamos alegres na presença de Deus, porque a nossa alegria está associada à salvação em Cristo Jesus. Por isso que quando Davi pecou contra Deus, ele disse: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Você se sente alegre por você ser salvo, por você estar sendo salvo? Essa é a nossa alegria, irmãos. Jesus, Ele nos salvou. Jesus, Ele nos resgatou. Jesus nos deu uma nova vida, uma nova esperança, uma nova fé. Ele é a nossa fonte de alegria. Então se alegre na presença do Senhor. Então se alegre nessa noite, amados irmãos. Essa alegria, como um deleite na presença de Deus, não pode ser destruída pela dor, nem pelo sofrimento, e nem pelas fraquezas. E as coisas, amados irmãos, dessa vida, ela não se desfaz quando nós permanecemos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, não estou dizendo que nós vamos estar sempre alegres, porque tem coisas que vai nos gerar tristeza, sim, irmão. Nós não somos robôs, nós temos sentimentos, nós temos emoções, e isso é normal, é comum como seres humanos. Mas nós não podemos aceitar permanecer no estado da tristeza, no estado do desânimo, porque nosso Cristo é a alegria da nossa vida, amados irmãos, e o Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é a nossa força. E quando nós não aprendermos que nossa fonte de alegria é o Senhor, enquanto eu e você não aprender que Cristo é a fonte de alegria, eu e você jamais conseguiremos entregar a nossa vida a Ele sem reserva. Não conseguiremos, irmãos. Enquanto eu e você não compreendermos isso, enquanto nós não compreendermos isso, que Cristo é a fonte de alegria, que Ele é a nossa alegria, que nós devemos deleitar-nos no Senhor, nós não conseguiremos entregar a nossa vida para Deus sem reserva. Davi, ele fala no versículo 5 a seguir, primeiro ele fala: deleite no Senhor. Depois ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Se você não se alegra em Deus, se você está precisando de algo para preencher, para você se sentir vivo, para você se sentir contente, para você se sentir com entusiasmo para fazer algo, se você precisa de algo, de outras fontes, outras motivações, a não ser o Senhor, eu e você jamais iremos conseguir entregar a nossa vida para
deleite no Senhor. Quando eu e você nos deleitamos, quando eu e você nos regozijamos no Senhor, irmãos, fica fácil de entregar toda a nossa vida, todo o nosso ser para o Senhor. Fica fácil. Ele fala: entregue o teu caminho para o Senhor. Entregue o teu caminho. Irmãos, nós vemos que Maria, ela foi uma mulher que ela se alegrava no Senhor. A Bíblia fala que Maria, certa vez, disse assim: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para o humilde da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Ele dizia: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Depois ela termina: pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o Senhor. Maria se alegrava no Senhor, e ela reconhecia que grandes coisas o Senhor havia feito por ela. Será que nós não temos motivo de sobra para nos alegrar em Deus? Será que você não podemos dizer isso também? Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Aleluia. O Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Assim como o pastor nos falou ontem, através da palavra do Senhor, Deus nos escolheu, nos chamou coisasvis, desprezíveis, a qual o mundo não dava nenhum valor, mas Deus nos escolheu. Aleluia. Grandes coisas Deus Ele fez em nosso favor. Por isso que Ele é a fonte da nossa alegria. Por isso que nós devemos regozijar-nos no Senhor. Procure, irmãos. Nós devemos procurar construir a nossa felicidade, a nossa alegria em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Pois assim, amados irmãos, nós estaremos entregando a nossa vida sem reserva para Ele. Que uma pessoa que ela não sente alegria em Deus, dificilmente ela vai estar entregando a sua vida para Deus, mas diretamente ela vai estar pegando para si novamente. E quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? E quantas vezes nós estamos ali, Senhor, entrego, mas ali aquela alegria já não é suficiente muitas vezes, a alegria da salvação, e nós estamos buscando em outras fontes. Mas Deus está falando para nós nessa noite: se alegre na minha presença. Aleluia. E confia os teus caminhos a mim. A mim. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. Nós vemos, amados irmãos, que no versículo 5 diz assim: ele fala: entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Irmãos, quando nós confiamos e entregamos ao Senhor, nós devemos confiar no Senhor. Devemos crer que Ele tudo fará. Nós devemos abrir mão dos nossos caminhos, da nossa vida, da nossa autoconfiança, daquilo que eu penso que é melhor para mim. Isso é entregar a nossa vida para o Senhor sem reserva e confiar que Ele tudo fará. Você não vai entregar a sua vida para alguém, ou vamos dar outro exemplo: você não vai entregar a chave da sua casa, do seu carro, para alguém que você não confia, não é verdade? Você não vai entregar um estranho. Vai lá na minha casa, fica lá, toma um banho. Você não vai entregar a chave da sua casa. Irmãos, se nós não confiarmos em Deus, nós também não conseguiremos entregar a nossa vida a Ele.
você não vai conseguir entregar o seu coração a Ele, a chave do seu coração a Ele. E Ele fala: confia, essa palavra para mim, confia nele, confie nele. Você ainda está confiando em Deus? Confie nele e Ele tudo fará. Deus, Ele quer que nós peguemos a nossa vida a Ele sem reserva, irmãos. Mas primeiro Ele deve ser a fonte da nossa alegria. Porque quando Ele é a fonte da nossa alegria, nós conseguimos entregar. E quando nós conseguimos entregar, amados irmãos, devemos entregar confiando que Ele tudo fará em nosso favor. Porque se nós não confiarmos, nós iremos entregar na segunda-feira, no domingo, no sábado. Já na terça-feira iremos pegar de volta. Senhor, eu sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu que sei, Senhor. Não iremos consultar a Deus. E Deus foi muito forte comigo essa palavra, irmão. Eu estava precisando dessa palavra. O Senhor, Ele fala. Aleluia. O Senhor, Ele ministra. Ele fala: confie, entregue, sem reserva. Sem reserva. Confiança é a disposição espiritual pelo qual o crente entrega sem reserva aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. Se entrega sem reserva, irmãos. Você está nas mãos do Senhor. Você está nas mãos de Deus. Deus está zelando pela sua vida. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de nós, irmãos. Pois esse é o desafio de todo cristão que quer servir a Jesus Cristo. Pois mesmo Ele disse em Marcos capítulo 8, versículo 34. Então Ele chamou a multidão e os seus discípulos disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o preço, amados irmãos, de nós confiarmos em Deus. E nós podemos, irmãos, confiar no Senhor. Nós podemos. Nós temos base. Nós podemos confiar em Deus. Podemos confiar, amados irmãos, no seu poder. Podemos confiar no seu poder, amados. Em Mateus capítulo 19, versículo 26 diz assim: confiamos em Deus, porque Ele pode todas as coisas e nada é impossível. Confiamos em Deus, porque para Deus nada é impossível. Confie no poder de Deus, meu irmão. O que é difícil para você não é difícil para o seu Deus. Confie no poder de Deus, aleluias. Porque Ele tudo pode fazer, porque tudo Ele pode realizar. A Bíblia fala, amados irmãos, em Jó capítulo 42, versículo 2: conforme a sua vontade opera, e Ele em nossa vida, fazendo que todos os seus planos se cumpram. Quem admite os homens, quem te pede os seus desígnios. Numa versão mais nova, os planos do Senhor não podem ser frustrados, irmãos. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Então nós podemos confiar no poder de Deus, pois Ele é onipotente, Ele é o Deus todo-poderoso, amados irmãos, e agindo Deus, quem impedirá? Confie no poder de Deus, confie que Ele pode fazer, Ele irá fazer. Aleluias. Sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, assim disse Jó. Nós devemos confiar no poder de Deus. Devemos confiar, amados irmãos, na provisão de Deus. Deus se revelou a Abraão como um Deus provedor, um Deus que provê. Nós vemos, amados irmãos, que Abraão era um crente tão confiante no Senhor, que mesmo diante da desesperança, cultivava a esperança no seu coração. Romanos capítulo 4, versículo 17 ao 20, está escrito, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações, Ele é nosso Pai,
e os olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência dos que não existem como se existisse. E Abraão conta toda a esperança, e a esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito o seu respeito, e assim será a sua descendência. Se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, e não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Aleluia. Nós conhecemos a história de Abraão, irmãos. E Abraão, amados irmãos, Deus revelou a Abraão muitas vezes como Deus provedor. Quando Abraão estava ali subindo ao monte, agora não me lembro o monte, Moriá, para crucificar o seu filho Isaac, Deus se manifesta a Abraão como Deus provedor, provendo o cordeiro. Quando ele já era avançado de idade, ele e a sua esposa, Deus, amados irmãos, ali concedeu a Isaac como filho da promessa a eles. E Deus se manifestou, se revelou como um Deus que provê aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz. Confie na provisão de Deus, meu irmão. Nós devemos confiar na provisão de Deus, pois Ele é um Deus provedor. E se você não acredita, se a sua fé está sendo abalada, faça como Abraão, comece a dar glória a Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor, pois assim o Senhor irá fortalecer a tua fé. Aleluia. Você está aí? Deus está falando conosco, irmãos. Devemos crer na provisão de Deus. Confie na provisão de Deus. Confie no seu poder e confie no seu amor. Confie no seu amor. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que nem poupou o seu próprio filho, mas entregou por a todos nós, como também nos dará com ele todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Confie no amor de Deus. Deus, Ele te ama. Veja Deus como um pai. Você que é pai, você que é mãe, você sabe como é. Hoje o seu pai possa dizer: nós temos um cuidado, um zelo com o nosso filho, com os nossos filhos, irmãos. E é assim Deus é conosco, porque Ele nos ama. Confie no amor de Deus. Você está debaixo do amor de Deus. Deus, Ele te ama. Confie no amor dEle, pois Ele não poupou o seu próprio filho. Será que Ele também não fará todas as coisas? Como nos dará com Ele também todas as coisas? Confie no amor de Deus. Você tem acreditado no amor de Deus pela sua vida? Deus já provou o seu amor para conosco, amados irmãos, em Cristo Jesus. Tem crente que fica: Senhor, me dá uma prova se o Senhor me ama. Eu tenho dúvida que o Senhor me ama. Ah, Senhor, faça alguma coisa. Faça o anjo aparecer. Faça alguém falar. Ah, Senhor, eu quero um abraço. Fica lá orando. Ah, se o Senhor me ama, me dá um abraço. Como que me dá um abraço? Irmãos, Deus já provou o seu amor para conosco. Você não precisa. Abraço é gostoso, mas não peça por provação de Deus no amor dele. Ele já provou o seu amor pela sua vida. Quando você estava lá no mundo pecador, ninguém te dava valor, Ele morreu por você e te trouxe para a sua casa, para a sua presença, e te fez você aceitar entre os príncipes, provando o seu amor pela sua vida. Deus, Ele nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito por nós. Jesus, Ele nos ama, irmãos. Confie nesse amor que cuida, que zela, porque aquele amor de 1 Coríntios, no capítulo 13,
eu me alegro no Senhor. Depois que a fonte de alegria eu reconheço que é Jesus. Depois que eu consigo entregar toda a minha vida, todo o meu ser a Ele, e começo a caminhar com Ele, e começo a me confiar nas suas promessas, confiar no seu poder, confiar na sua provisão, confiar no seu amor. Aleluia. O terceiro passo, irmãos, Glória a Deus. é descansar no Senhor. Aleluia. É descansar em Deus. Ele fala no versículo 7: descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Aí vai um pouquinho mais além. Espera nele. Descanse. Porque se eu não conseguir descansar em Deus, irmãos, eu vou estar sempre pegando a minha vida novamente. Eu vou sempre estar querendo me alegrar em outro lugar. E ele fala: descansa, ó Israel, no Senhor. Se alegre nele. Entregue a sua vida para Ele. Confie nele. Ele fala depois: descanse nele. Porque se você não descansar, você sempre vai estar pegando a sua vida de volta. Porque o tempo de Deus não é o seu tempo. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus é diferente. Por isso que ele diz: descansa no Senhor. Salmo de número 27, versículo 14 diz assim: espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Salmo 40, versículo 1: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o grito do meu socorro. Ele descansava em Deus. Descansa em Deus. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós vivemos um tempo do imediatismo, geração que quer as coisas para já. Nós somos assim, irmãos. Nós vivemos no Japão, que tudo aqui é imediato. Você vai no banco e as coisas é para já. Você vai no hospital, é para já. Quero ver quando você voltar para o Brasil. A fila é enorme. No hospital você marca a consulta daqui uns meses. Você vai morrer, morreu. Aí você vai ter que descansar no Senhor. A nossa geração, irmãos, aqui no Japão, nós temos que tomar cuidado, porque isso está sendo gerado em nós devemos aprender a descansar em Deus. Porque lá fora as pessoas querem as coisas para já, para hoje. Mas quem vive com Deus não é assim. Isso eu tenho aprendido com o Senhor. Nós devemos descansar nele. Descanse na soberania de Deus, irmão. Sabe que o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está no controle de todas as coisas. E pois Ele é soberano. E Ele diz: descanse. Descanse, 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 descanse na soberania de Deus. E espera nele, porque aquilo que ele disse aqui no versículo 5: entrega o caminho ao Senhor, confia nele, depois ele tudo fará. Quando nós aprendemos isso, irmãos, nós não seremos pessoas frustradas, tristes, desanimadas na igreja. Seremos pessoas felizes. Compartilhemos a nossa alegria para o mundo. Porque a minha alegria é o Senhor. A minha vida já está no Senhor. Eu confio no Senhor e eu estou descansando nele. Por isso que para muitos é loucura. Esse crente está enfermo. Esse crente está desempregado. Esse crente está passando por tantas lutas, tanta coisa. Mas parece que ele não reage. Parece que ele não faz nada para tentar mudar a sua situação. É porque essa pessoa aprendeu a descansar no Senhor. E quando nós temos dado cabeçada, nós podemos descansar em Deus.
E hoje o Senhor tem descanso para a nossa alma. Aleluia. Porque quem descansa em Deus não fica estressado, não se desespera, sabe que todas as coisas acontecem de acordo de Deus. Ele sabe que tudo está na vontade de Deus na sua vida. Já perdi a voz, irmãos, perdão. Ele sabe que tudo está na vontade de Deus. E ele descansa. O Senhor está trazendo essa palavra para as nossas vidas. Uma palavra simples, irmãos, mas uma palavra que Deus tem falado ao meu coração. Que nós precisamos descansar nele. Que nós precisamos descansar nele, nos alegrar nele. Olha só o que Davi disse: deleite nele, entregue o seu caminho ao Senhor e descanse no Senhor. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. É a palavra de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Seja como José, irmãos. Ele tinha uma promessa de Deus, mas tudo que aconteceu na vida de José foi ao contrário daquilo que ele havia ouvido de Deus. Foi vendido pelos seus irmãos, foi tratado como escravo no Egito, mas a Bíblia falava que Deus era com ele. Deus estava com José. E José, amados irmãos, ele é um exemplo para nós. Porque já José, ele aprendeu a descansar em Deus. Imagina você ser vendido pelos seus irmãos, jovem, levado como escravo, longe da sua família, longe dos seus pais, mas ele havia entregado a sua vida para Deus. Ele poderia estar ali, quando ele teve a oportunidade de pecar, de blasfemar contra Deus. Ele não ousou fazer isso, mas se descansou em Deus, sabendo que Deus estava no controle da sua vida. Você crê que ainda Deus está no controle da sua vida? Você ainda crê que o Senhor é soberano? Quem sabe você está culpando A e B por tantas coisas, e Deus está lá no trono olhando para você e diz: não, meu filho, eu faço tudo que me agrada. Eu trabalho da maneira que eu quero. Eu faço do jeito que eu quero. Ninguém tem com isso, ninguém tem a ver com isso. E muitas vezes nós queremos lutar contra Deus, não queremos descansar no Senhor. Mas descansa seu coração, Senhor. Descansa seu coração, meu irmão. Descansa seu coração, meu irmão. E se alegre em Deus. Se alegre. Pare de olhar para as frustrações. Pare de olhar para as derrotas, para as fraquezas. E comece a olhar para aquilo que Deus já fez por você. Comece a olhar para isso a partir de hoje. Comece a confiar no amor de Deus pela sua vida. Comece a confiar na provisão de Deus. Comece a confiar no poder de Deus. Um Deus que tudo pode fazer. Não importa o que a medicina diz, o que os homens dizem. Não, irmãos. Importa o que Deus diz. A última palavra ainda é de Deus. Pois Ele está no controle. Pois Ele está no controle. Eu quero que isso venha só no seu coração, na sua alma. Deus está no controle. Deus está no controle. Descanse na soberania de Deus.
Descanse, meu irmão. Descanse em Deus. Descanse. Ainda que as coisas estão sendo frustração, desânimo, prova, luta, aflições, descanse no Senhor. Se alegre. Busque refúgio no Senhor. Corra para os pés do Senhor, pois Ele tem alegria para oferecer ao nosso coração. Ele tem alegria. Ele é o nosso tesouro maior. A Bíblia fala em Provérbios, eu cito isso, que na casa do justo há um tesouro. E esse tesouro é o Senhor. Nós não precisamos de nada mais, irmãos, nada mais, para estarmos alegres, felizes. Que nós possamos, irmãos, vir para a igreja com o coração alegre, assim como Davi dizia: alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Não podemos perder essa alegria de servir a Deus, Deus. Quem sabe você está vivendo debaixo de uma nuvem de tristeza. Deus te convida nessa noite: saia desse lugar agora. Saia e venha para Cristo, venha para o Senhor, a fonte de alegria. A fonte de alegria. O Espírito Santo está aqui para alegrar o nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pois o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, Senhor. Tu és a nossa alegria, Deus. Ó Senhor, meu Pai, nós não queremos nos alegrar, ó Deus, por aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Nós não queremos somente buscar, Senhor, as Tuas mãos. Não queremos, Deus, sentir alegria somente quando as coisas estão bem, quando as coisas estão ao nosso favor, Senhor, quando as coisas estão favoráveis. Não, Senhor, pois essa alegria não provém de Ti, Senhor. Senhor, que nessa noite, Pai, nós, Senhor, venhamos sentir a alegria genuína, Senhor. Alegria que é produzida pelo Teu Espírito, Senhor. Oh, meu Deus, alegre o coração da Tua igreja. Alegre os nossos corações, ó Pai, pois nós entregamos a nossa vida para Ti, Senhor. E não queremos mais, Senhor. A nossa vida pertence a Ti. O nosso coração, o nosso ser, ó Pai, tudo pertence ao Senhor, meu Deus. Nós entregamos a chave, Senhor, da nossa vida para o Senhor, Deus. Nós entregamos, ó Pai, os nossos planos. Nós entregamos, ó Deus, tudo a Ti, Senhor. Pois sabemos que o Senhor, ó Pai, tudo fará. Nós confiamos, Senhor, no Teu amor. Nós confiamos, ó Deus, na Tua providência. Nós confiamos, ó Deus, no Teu poder, Deus. E nós descansamos em Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus,
Visita, Senhor. Visita, Senhor. Visita as nossas vidas, Senhor. Enche-nos, Pai, com a Tua presença nessa noite, Deus. Irmãos, se essa palavra falou ao seu coração, quero te convidar a vir aqui na frente. Queremos orar pela sua vida. Queremos que os obreiros coloquem a mão sobre a sua vida, orar pela sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração. Você está descansando em Deus, irmão? Você está confiando nele? Confie nessa noite. Não há mais ninguém que quer vir aqui na frente. Não há mais ninguém que quer receber oração. Que quer receber o encorajamento, uma alegria, algo do Senhor nessa noite. Você que quer algo de Deus, fique na frente. Não é porque você vem aqui na frente que você vai receber, não é isso. É um passo de fé. Eu não sei o que você espera do Senhor. Eu não sei como está a sua alma, como está o seu coração nessa noite. Mas o Senhor conhece o seu coração. Eu sei que o Senhor está falando com você nessa noite. Eu sei que o Senhor está ministrando no íntimo da sua alma, pois essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. E se essa palavra está soando, está queimando no seu coração, não resista à voz do Espírito Santo. O Senhor ele quer te renovar. O Senhor quer produzir alegria na sua alma nessa noite. Quem sabe a sua alegria tem sido em outras fontes, não no Senhor. Hoje o Senhor quer alegrar o teu coração. Vamos orar em nome de Jesus, os obreiros, para colocar a mão sobre os irmãos. Nós queremos que o Senhor está aqui, irmãos. Aleluia. O Senhor está aqui.